chamar alguns irmãos aqui à frente, e eu vou pegar meu celular, porque senão eu vou esquecer nomes e o povo vai brigar comigo, né? Naturalmente. Enquanto eu vou chamando esses irmãos, eles podem se levantar e vir à frente, para que nós possamos recebê-los, ou por profissão de fé, ou por profissão de fé e batismo, ou por transferência. E aí, então, eu vou chamar esses irmãos. Primeiro o seu Mário e Dona Irene, depois o Ricardo, que não estão na lista aqui, mas que a gente vai receber também, que o conselho os ouviu, e daqui a pouco eu explico tudo isso, tá bom? A Dona do Carmo, Dona Maria do Carmo, seu Moisés, seu Edson e Dona Samária. Deixa eu chegar para cá, que fica melhor, né? A Aline, o Marcos e a Luana, a Denise e o Fábio, o seu Luiz e a Dona Célia. E se alguém puder chamar a Clarinha lá embaixo também, por favor. A Clarinha do Marcos e da Luana, tá bom? Nós também receberíamos essa noite, mas ficaram doentes o Jacó, a Soá e a Luísa. Então, em algum outro momento, a gente vai poder apresentá-los para a igreja. E a gente vai poder recebê-los oficialmente. Mas eles já são membros da nossa igreja, recebidos no conselho por transferência, tá bom? Então, deixa eu explicar algumas coisas. Como é que é esse processo? Daqui a pouco eu olho para vocês, tá bom? Como é que é esse processo? Os nossos irmãos, eles se preparam numa classe de novos membros, que a gente gosta de chamar de catecúmenos, que vem lá do grego e significa iniciados, a classe daqueles que estão começando a caminhar na fé. Então, eles ficam se preparando e, de repente, em algum momento, eles passam por uma entrevista no conselho, onde o conselho pode, então, conhecê-los melhor e entender se eles de fato entenderam a doutrina da nossa igreja, se submetem a ela, ao nosso sistema de governo. E todos eles que aqui estão passaram por esse processo. Passaram por esse processo e foram conhecidos pelo conselho e agora estão se apresentando para serem membros da igreja. Algumas coisas, ou algumas maneiras que nós recebemos os membros. Aqueles que não faziam parte de nenhuma igreja evangélica e agora passam a se tornar membros da nossa igreja, são recebidos por batismo. É o caso da Dona Célia, que daqui a pouco vai ser batizada. Aqueles que vêm de outras denominações evangélicas são recebidos por profissão de fé. Então, aqui daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas a eles, e eles vão responder se concordam ou não concordam com isso. E eles são, então, recebidos por profissão de fé. Porque, às vezes, a gente tem doutrinas diferentes de igreja para igreja, e a gente precisa, nesse momento, nos assegurar de que eles estão de acordo com a nossa doutrina. Tudo bem? Existem outros, aí eu acho que é o caso da Clarinha, apenas, que vão ser recebidos como membros menores, né? A igreja presbiteriana, ela recebe as crianças como membros e batiza as crianças, porque a gente entende que nós, como família da aliança, somos parte do corpo de Cristo. E os nossos filhos são filhos da aliança e estão incluídos no corpo de Cristo. E é por isso, então, que a Clarinha também vai ser batizada, né? O Fábio e a Denise têm filhos também, mas são adolescentes e agora vão, por si mesmos, fazerem parte desse, ou fazer esse processo de, no momento certo, entrarem na classe de novos membros e professarem a fé deles. Entendido? Tudo bem. Então, olha só para a gente conhecer. Seu Luiz está vindo da IPI, vai ser recebido por jurisdição. O senhor não vai nem fazer profissão de fé, que beleza. É jurisdição a pedido. E já tem sido uma bênção na nossa igreja. Dona Célia vai ser batizada. E aí, daqui para cá, todo mundo vai fazer profissão de fé. Ninguém vai ser batizado, porque já foram batizados nas suas igrejas de origem. Mas eles vão responder algumas perguntas que são importantes para a gente poder caminhar junto com eles. Tá bom? Então, agora eu queria que você prestasse atenção, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para eles, e depois disso a gente vai poder recebê-los como membros. Eu vou fazer para todo mundo junto ao mesmo tempo, e depois a Dona Célia vai ser batizada, especialmente porque ela entra nesse caso de uma conversão, tá bom? Irmãos, vocês creem em um único Deus verdadeiro, que é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
o qual do nada fez o céu e a terra, e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade? Vocês creem? Muito bem. Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que têm muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos e pedem perdão a Deus? Reconhecem que estão em pecado, ou estiveram em pecados, estão arrependidos e pedem perdão a Deus por isso? Sim? Muito bem. A fé de vocês se fundamenta unicamente no sacrifício consumado de Jesus Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que ele deixou nas Sagradas Escrituras? Sim? Muito bem. Vocês creem que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desgraça ou desgraçada sorte da nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens? Creem que ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada e, na hora da sua morte, deu satisfação completa pelos pecados de seu povo? Creem que ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que, tendo subido aos céus, alcançou, por sua intervenção, a salvação dos que nele creem? Creem na obra de Cristo? Sim? Vocês creem também na necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da fé que declaram? Prometem fazer toda a diligência para obedecer os preceitos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para este fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podem cumprir este voto com fidelidade? Sim? E ainda, como membros dessa igreja, vocês prometem se submeter à sua disciplina e às autoridades nelas constituídas para seu ensino e governo? Sim? Muito bem. Então, diante desse testemunho, nós podemos receber vocês como membros. E eu gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé. Nós vamos orar por eles. E logo em seguida nós vamos batizar Dona Célia, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ter o privilégio de receber nossos irmãos e irmãs como parte do corpo de Cristo. Tendo ouvido, Deus, a declaração de fé deles, nesse Deus que é triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na obra desse Deus. Tendo ouvido, Pai, o compromisso deles com a sua igreja, nós nos alegramos em chamá-los de irmãos, nós nos alegramos em recebê-los como membros dessa comunidade de fé, e nós, Deus, rogamos que o Senhor os abençoe, rogamos, Deus, que esse tempo aqui nessa igreja possa ser um tempo poderoso, abençoador, um tempo feliz e caloroso para cada um deles, Pai. Que meus irmãos e irmãs aqui diante de mim possam ser parte dessa igreja e também bênção para essa igreja, que cada um deles, com seus dons e talentos, sejam usados para a nossa edificação, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocá-los diante de Ti e nos colocar diante deles na Sua presença, em um compromisso de fé, Deus, recebendo-os como parte do nosso corpo, acolhendo-os e abraçando-os assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, todo mundo que fez profissão de fé pode sentar, isso mesmo. Então, vai ficar o Marcos e a Luana com a Clara, o seu Luiz fica aqui com a Dona Célia, e os outros irmãos, depois a gente cumprimenta. Deus abençoe vocês. A igreja também se senta. Eu quero batizar a Dona Célia agora. O Dioclésio está aí? Dioclésio, vem cá me ajudar, por favor. É gostoso, meus irmãos, ver quando a igreja está engajada no que Deus está fazendo, a maneira como Deus faz as coisas, e é gostoso ver a amizade que surgiu entre o Dioclésio e a Ruth, o seu Luiz e Dona Célia. E então, eu vou dizer até um pouco mais, é gostoso ver o seu Luiz acompanhando o Dioclésio. Enquanto o Dioclésio ia para as sessões de radioterapia, era muito bonito ver o seu Luiz como um bom amigo, acompanhando o Dioclésio. Acabou de chegar, a gente podia dizer. E já está servindo, né? Já está trabalhando. Então, nada mais justo do que o Dioclésio participar desse momento com a gente, o presbítero Dioclésio, e ele auxiliar a gente aqui no momento em que a gente vai batizar a Dona Célia. Dona Célia, vem cá. A senhora já respondeu as perguntas,
E diante da confissão de fé da senhora, eu com muita alegria a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado pela vida da dona Célia. Muito obrigado porque o Senhor a chamou no seu tempo. O Senhor a lavou no seu sangue. O Senhor a redimiu com poder. E ela agora é uma irmã na fé. Ela é uma filha amada do Senhor. Ela pertence ao povo que o Senhor escolheu para ser parte do seu reino, nessa terra e nos céus. Que o Senhor abençoe a dona Célia, que o Senhor abençoe a casa da dona Célia, os filhos da dona Célia, Deus, os netos, a netinha da dona Célia. E que todos aqueles, Deus, que cruzarem o caminho da dona Célia e convivem com a dona Célia, sejam abençoados pela presença do teu Santo Espírito na vida dela, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai. Amém e amém. Deus abençoe. E aí agora, pronto. Coisa linda, gente, coisa linda. Vocês podem sentar também. O seu Luiz vai ficar com ciúme, você não abraçou ele? Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E agora, irmãos, nós precisamos fazer algumas perguntas para o Marcos e para a Luana, porque nós vamos batizar a Clarinha. Porque a Clarinha também é parte do povo de Deus aqui, reunido. Ela não vai se tornar, ela já é. O sangue de Jesus já está sobre ela. Vem cá, vem cá, vem cá. A obra que Cristo fez por essa família é completa. E essa família recebe a aliança do Senhor. Então eu vou perguntar, e eles vão se comprometer, e nós vamos ser testemunha. Porque em algum momento a gente pode cobrá-los. E em todo momento a gente tem que auxiliá-los nessa tarefa. Tá bom? Então eu quero te convidar a testemunhar mais uma vez dessas perguntas. E quero te convidar a testemunhar essa inclusão da pequena Clara no povo de Deus. Então, Marcos e Luana, vocês prometem que se o Senhor Deus conservar a vida da Clarinha e de vocês até a idade da razão, momento em que ela vai professar a fé dela, vocês vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como é ensinada na Escritura, sim? Vocês prometem ensiná-la a ler, para que ela venha a ler por si mesma a Santa Escritura. Vocês prometem orar por ela e com ela. Vocês prometem servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor? Vocês prometem ler a Bíblia com ela, trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-la desde a mais tenra idade e respeitar o culto divino e a participar dele? Então, diante dessas promessas, meus irmãos, nós também podemos receber a Clarinha como parte do corpo de Cristo. E aí nós vamos batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Clarinha, como ministro do Evangelho aqui nessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, obrigado pela vida da Clara. Obrigado pela bênção que ela é na vida dos pais dela. Ela é um presente do Senhor. O Senhor a deu ao Marcos e à Luana para que ela os abençoe e seja abençoada por eles. E nós, Deus, como igreja do Senhor aqui presente, nos alegramos por essa família que se achega até nós e clamamos por eles, Deus. Em nome de Jesus, abençoe o Marcos e abençoe a Luana, abençoe esses pais, para que eles, Deus, com a sabedoria vinda do alto, possam criar a Clarinha nos seus caminhos. Pai, abençoa a Clarinha para que ela, daqui a alguns poucos anos, já entenda o seu evangelho e professe a fé no Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus. E que ela, Pai, desde hoje, desde já, seja não apenas recebida, mas acolhida e celebrada como parte do seu povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Deus abençoe. Ela está correndo para cantar, está tudo certo, é o compromisso dela. Muito bem. Deus abençoe. Irmãos, é importante a gente entender
não apenas a beleza desse momento, como também o compromisso que nós assumimos com eles e com todos os pais que aqui passaram, né? Nós não deixamos as crianças para amanhã, as crianças são a igreja hoje. Elas fazem parte desse povo hoje. É por isso que você vai sempre ouvir choro, berro, vai ver criança correndo no corredor, porque criança tem que crescer aqui, na igreja. Amém? Agora, a gente se compromete com o Marcos e com a Luana, porque eles são falhos, e eles não vão conseguir criar a Clarinha sozinhos nos caminhos do Senhor, e a gente precisa orar por eles, a gente precisa acompanhá-los nesse processo, a gente precisa ajudá-los nesse caminho que é tão bonito, tá bom? Meu coração está em festa, a igreja está em festa, né? Nós estamos muito felizes com cada um de vocês que se achega para o corpo de Cristo nesse lugar.